Você que me acompanha nesse momento, nessa reflexão, eu desejo o melhor dos dias e que essa palavra traga cura para as suas feridas, cicatrizando toda e qualquer machucadura, se porventura houver. Caso não haja, eu espero que a palavra seja como um bálsamo diante do estresse que a vida promove ou produz diariamente e que essa palavra seja uma bênção para a sua vida, para a minha, para as nossas. Eu estive pensando então sobre as feridas no sentido de doença mesmo, doença emocional, em que nós estamos convivendo diariamente com uma excessiva preocupação e ansiedade que tem roubado das pessoas o equilíbrio, a ternura, a doçura, a leveza e tem sobrecarregado a vida de tantas pessoas, pelo menos que estão à minha volta. E eu pensei então de que maneira nós poderíamos hoje trazer mutuamente uma palavra de encorajamento, não só eu orientando vocês, mas também vocês me ajudando nos retornos de que tantas maneiras nós podemos trazer um pouco de alívio e cura nesse sentido de que a ansiedade possa estar em um grau menor e nós possamos rir, se aliviar, ir para a praia, conversar, se perdoar, se amar, porque isso tudo traz uma tremenda leveza para a nossa vida e também para a nossa caminhada. E a palavra, então, que eu estive aqui pensando, que palavra poderia casar com todos esses desejos que estão em meu coração? E Deus, então, me trouxe aqui Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto ele é muito conhecido e eu espero então que nós não precisemos falar dos detalhes da narrativa, porque realmente Jesus estava no barco, estava dormindo, uma tremenda, uma terrível tempestade se abateu sobre o barco onde todos eles estavam. Esse texto aqui de Mateus vai dizer que as ondas estavam inundando o barco. Eu não sei realmente como é que Jesus conseguia dormir, mas a verdade é que os discípulos estavam apavorados, sentindo mesmo a morte iminente, e o desespero tomou conta deles. Eu tenho certeza que se eu estivesse no barco, eu também teria ficado do mesmo jeito. Por muito menos eu tenho ficado, quanto mais diante dessa situação toda que nós estamos aqui observando com tamanha nitidez de que o mar se agitou, as ondas inundaram o barco e os discípulos ficaram em desespero e foram até Jesus pedir socorro, porque eles estavam, na realidade, perecendo. Jesus então repreende-os, porque eles estão apavorados, a sua fé que deveria aparecer ali não apareceu, apareceu mesmo, foi um grande desespero. E nós então queremos falar sobre essa dinâmica que a vida vai nos empurrando tantas vezes e as tempestades que a vida tem trazido no nosso dia a dia tem roubado a nossa fé, ou nós temos deixado a nossa fé ficar bem encolhida, e o que tem sobrado mesmo é preocupação e aflição. Preocupar-se é uma atitude que sempre está errada, porque a preocupação paralisa a fé atuante na vida de qualquer pessoa.
Quando nos preocupamos, assumimos responsabilidades que nunca nos foram delegadas. Jesus ensinou repetidas vezes: não andeis cuidadosos. Literalmente é dividir a mente, mesmo em relação às coisas básicas da vida. A preocupação ou inquietação divide a mente entre coisas úteis e prejudiciais. A inquietação não muda nada e serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus e da sua fidelidade e justiça. Em vez de nos concentrarmos em Deus, passamos a nos ocupar de coisas concernentes à vida, tais como posses e bens materiais. A preocupação é uma emoção nociva e sufocante que consome a energia e tenta elevar a força e engenhosidade humanas acima da força e dos propósitos de Deus. Fontes de preocupação incluem mudanças, falta de entendimento e de controle sobre a nossa vida. A preocupação abre o caminho para o mundanismo, isto é, para as preocupações com as coisas dessa vida. Embora os filhos de Israel tivessem observado Deus abrir o Mar Vermelho para libertá-los do Egito, eles não acreditaram que o Senhor providenciaria água no deserto para satisfazer suas necessidades. A preocupação é o oposto da fé, e o ato de preocupar-se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir as nossas necessidades. Tanto lá no deserto, que o povo falhou por não exercitar uma fé profunda, uma confiança inabalável, uma dependência com Deus, aqui também no relato do barco, apesar de que Jesus estava no barco com eles, eles entraram em profundo desespero, porque viram a morte e tudo terminar daquela forma trágica, e Jesus os repreendeu porque também não viu fé, nem confiança inabalável, descanso mesmo para se comportar diante de uma tragédia, diante de uma tempestade. Filipenses 4:19 vai nos dizer, aqui já Paulo orientando a igreja em Filipos, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui nós estamos diante de uma resposta para toda e qualquer inquietação, ansiedade, preocupação, insônia, dores, desespero, o que quer que seja. Vamos trocar tudo isso por uma caminhada tranquila com o nosso Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe, de cada dia das nossas vidas. E eu quero concluir essa palavra com um texto que diz assim: que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. Então vamos nos agarrar com Ele, porque Ele é a fonte. A vida está nele, a calmaria está nele e também a perspectiva de dias melhores, inclusive emocionais para os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a reflexão de hoje, o desejo de que Deus nos dê um dia muito abençoado, tranquilo, cheio de respostas. Amém.